Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mente Aberta Audiobooks. Na nossa leitura inclusiva de hoje, leremos o capítulo 30 do livro Didática Magna de Comênios. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Vamos a isso! Capítulo 30. Plano da Escola Latina. Meta dessa escola: 4 línguas e toda a Enciclopédia das Artes. 1. Fixamos as metas a esta escola, de modo que, com 4 línguas, se abranja toda a Enciclopédia das Artes, ou seja, de modo que, conduzindo devidamente os adolescentes por estas classes, consigamos 1. Gramáticos competentes para fornecer de modo perfeito as razões de todas as coisas, em latim e na língua nacional, e, se necessário, em grego e em hebreu. 2. Dialéticos peritos em definir, distinguir, argumentar e em rebater os argumentos dos outros. 3. Retóricos ou oradores capazes de discorrer elegantemente sobre qualquer tema. 4. Matemáticos. E 5. Geômetras, tanto para as várias necessidades da vida, como porque estas ciências preparam e aguçam o engenho para as outras. 6. Músicos práticos e teóricos. 7. Astrônomos, versados ao menos nas coisas fundamentais, ou seja, na doutrina da esfera e no cômputo, pois sem estas, a física, a geografia e a maior parte da história são cegas. 2. Estas são as tão decantadas 7 artes liberais que o vulgo julga deverem ser ensinadas pelo professor de filosofia. Mas, para que os alunos subam mais alto, queremos que haja também 8. Naturalistas, fisice, que conheçam a composição do mundo, a natureza dos elementos, as diferenças dos animais, as propriedades das plantas e dos minerais, a estrutura do corpo humano, etc. Considerando estas coisas, tanto em geral como são em si mesmas, e ainda como coisas criadas para a utilidade da nossa vida, o que compreende a parte que diz respeito à medicina, à agricultura e a todas as outras artes mecânicas. 9. Geógrafos que tenham gravado na mente o globo terrestre, os mares, as suas ilhas, os rios, os estados, etc. 10. Cronologistas que saibam de cor a sucessão das várias épocas, desde o começo do mundo e as suas divisões. 11. Historiadores que saibam enumerar a maior parte das mais notáveis transformações do gênero humano, dos principais estados e da igreja, e bem assim, os vários costumes e ritos dos povos e dos homens. 12. Moralistas que conheçam exatamente os gêneros e as diferenças das virtudes e dos vícios, e saibam fazer observar aquelas e levar a fugir destes, considerando tanto a sua ideia geral como a sua aplicação prática relativamente à vida econômica, política, eclesiástica, etc. 13. Finalmente, queremos fazer teólogos que não só conheçam os fundamentos da sua fé, mas possam eles próprios ir auri-los nas Sagradas Escrituras. 3. Desejamos que, terminado este curso de 6 anos, os adolescentes sejam em todas estas coisas, se não perfeitos, como é feito, nem a idade juvenil pode atingir a perfeição, nem é possível, em 6 anos de instrução, esgotar o oceano. Pelo menos, possuidores de sólidos fundamentos, onde poderá assentar uma cultura mais perfeita. Caminho para atingir estes objetivos: 6 classes. 4. Será necessário que, repartindo-se a instrução por 6 anos,
haja 6 classes, as quais, começando a enumerar desde a mais baixa, podem receber os seguintes nomes: 1. Gramática. 2. Física. 3. Matemática. 4. Ética. 5. Dialética. 6. Retórica. Por que é que, depois da gramática, não deve vir imediatamente a dialética? 5. Espero que ninguém mova uma campanha contra nós pelo fato de pormos em primeiro lugar a gramática, como se ela fosse a porteira das outras disciplinas. Porém, aqueles que consideram os costumes como se fossem leis, talvez se admirem que coloquemos a dialética e a retórica depois das ciências positivas. Convém, todavia, fazer assim, pois estamos convencidos de que se deve ensinar as coisas antes do modo das coisas, isto é, a matéria antes da forma, e de que o único método capaz de nos fazer progredir de maneira segura e rápida é aquele que consiste em adquirir conhecimento das coisas antes de se começar, ou a julgá-las a fundo, ou a expô-las com estilo florido. Procedendo de modo diverso, ter-se-á à disposição de todos os modos de discorrer e de falar, mas ser-se-á pobre quanto às coisas a examinar e a aconselhar. E então, que poderá examinar-se ou aconselhar-se? Assim como é impossível que uma virgem dê à luz, se primeiro não concebeu, assim também é impossível que alguém fale das coisas racionalmente, se primeiro não tomou conhecimento das coisas. As coisas em si mesmas são aquilo que são, ainda que a razão ou a língua se não ocupem delas. Mas a razão e a língua apenas trabalham com as coisas e dependem delas. Sem as coisas, ou se reduzem a nada, ou tornam-se sons sem pensamento, por efeito de um esforço, ou estúpido, ou ridículo. Portanto, uma vez que o raciocínio e o discurso se fundam nas coisas, é absolutamente necessário que o fundamento seja lançado primeiro. Por que é que a moral se coloca depois das ciências naturais? 6. Embora muitos façam o contrário, homens doutos demonstraram que as ciências naturais devem colocar-se antes das ciências morais. Lipsio, no livro 1, capítulo 1 da sua Fisiologia, escreve: agrada-nos a opinião dos grandes autores e consentirei e deliberarei que a física se ensine em primeiro lugar. Nesta parte da filosofia é maior o prazer, apto para atrair e para aprender, e há também uma dignidade maior e um esplendor que excita a admiração. Finalmente, uma preparação e cultivo da alma de modo a ouvir-se com fruto as lições da ética. Por que é que, a exemplo dos antigos, se não põe a matemática antes da física? 7. Quanto à matemática, poderia duvidar-se se ela deve seguir ou anteceder a física. É certo que os antigos principiaram a observação das coisas pelos estudos matemáticos e, por isso, as matérias a estudar se chamaram OAC, ou seja, disciplinas. E Platão não admitia na sua academia nenhum geômetra. A razão é evidente, porque as ciências que tratam de números e de quantidades baseiam-se, mais que outras, nos sentidos e, por isso, são mais fáceis e mais certas, e concentram e fixam a força imaginativa e, finalmente, porque dispõem e excitam a estudar outras coisas mais afastadas dos sentidos. Primeira resposta. 8. Tudo isto é verdade. No entanto, a este propósito, devemos fazer algumas considerações, uma vez que 1. Se aconselhou a exercitar os sentidos na Escola de Língua Nacional
e a aguçar os espíritos com as coisas sensíveis. Portanto, os nossos alunos já não serão totalmente ageômetras. 2. O nosso método procede sempre gradualmente. Portanto, antes de chegar às mais sublimes especulações das quantidades, é bom que se demore um pouco a ensinar as coisas concretas acerca dos corpos, porque estes servem como que de passagem para atingir e apreender melhor as coisas abstratas. 3. Ao programa da classe de matemática, nós acrescentamos várias coisas artificiais, cujo conhecimento fácil e verdadeiro dificilmente pode adquirir-se sem o ensino das ciências naturais, e por isso colocamos primeiro estas ciências. Mas, se as razões dos outros, ou mesmo a prática, convencerem que é melhor proceder diversamente, não temos intenção de nos opor. Mas, por enquanto, estamos convencidos das nossas razões. A física deve ser precedida da metafísica? Mas de qual? 9. Depois de adquirido um conhecimento mediano da língua latina, através do vestíbulo e da porta, a que consagramos a primeira classe, aconselhamos que se apresente aos alunos uma ciência generalíssima, a qual é chamada ciência primeira e vulgarmente metafísica. Em nosso entender, seria mais correto chamar-lhe profísica ou hipofísica, ou seja, preparação para o estudo da física. Esta ciência deve descobrir aos alunos os primeiros e os mais profundos fundamentos da natureza, como, por exemplo, os requisitos necessários, os atributos e as diferenças de todas as coisas, e dar a conhecer as leis mais gerais, as definições, os axiomas, o modelo e a estrutura de todas as coisas. Quando tiverem adquirido estes conhecimentos, e com o nosso método será muito fácil, poderão dirigir as observações para todos os particulares, pois a maior parte deles perecerão já conhecidos, e nada parecerá absolutamente novo, a não ser a aplicação das leis gerais aos casos particulares. Destas coisas gerais, a que se pode dedicar ao máximo um trimestre, com efeito, entendem-se muito facilmente, pois são como que princípios que qualquer dos sentidos apreende e admite só pela sua própria luz. Passa-se imediatamente à observação do mundo visível, para que as maravilhas da natureza, reveladas na profísica, se tornem cada vez mais claras, por meio de exemplos particulares escolhidos na própria natureza. Este estudo constituirá a classe de física. A seguir à física, vem a matemática, depois a ética. 10. Da essência das coisas, passar-se-á então a uma observação mais acurada sobre os acidentes das coisas. A este estudo, damos o nome de classe de matemática. 11. Imediatamente a seguir, os alunos deverão fazer especulações sobre o próprio homem com as suas ações da sua vontade livre, como senhor das coisas, para aprenderem a ver o que está e o que não está sob o nosso poder e sob o nosso arbítrio, como convém governar todas as coisas segundo as leis do universo, etc. Isto ensinar-se-á no 4º ano, na classe de ética, mas estudem-se todas estas coisas, já não apenas historicamente, isto é, pela prática, como acontecia nos rudimentos da Escola de Língua Nacional, mas teoricamente, para que os alunos se habituem a considerar as causas e os efeitos das coisas, mas abstenham-se os professores de misturar com o programa destas primeiras 4 classes algo de controverso, pois queremos reservar estas coisas integralmente para a 5ª classe, como se segue.
Classe de dialética. 12. Na classe de dialética, depois de apresentadas de modo breve as regras do raciocínio, queremos que se percorra o programa da física, da matemática e da ética e se ventile tudo o que de mais importante lá se contém, que seja objeto das controvérsias dos eruditos. Então, ensinar-se-á. Qual a origem da controvérsia? Qual o seu estado atual? Qual a tese e a antítese? Com que argumentos verdadeiros ou prováveis se defende esta ou aquela? Procure-se depois descobrir o erro, a ocasião de erro e a falácia dos argumentos da tese oposta, e bem assim, a força dos argumentos a favor da tese verdadeira, ou ainda, se ambas as asserções contêm algo de verdadeiro, tente-se a conciliação. Assim, com o mesmo trabalho, far-se-á, por um lado, uma agradabilíssima repetição do programa já estudado e, por outro lado, uma utilíssima explicação das coisas que não foram entendidas. E, com economia de tempo e de fadiga, ensinar-se-á ainda a arte de raciocinar, de investigar as coisas desconhecidas, de esclarecer as obscuras, de distinguir as ambíguas, de determinar as gerais, de defender as verdadeiras com as armas da própria verdade, de rejeitar as falsas e, enfim, de ordenar as coisas confusas com contínuos exemplos, com um método breve e eficaz. Classe de retórica. 13. A última classe será a de retórica, na qual queremos que se façam exercícios verdadeiramente práticos, fáceis e agradáveis, de todas as coisas ensinadas até aqui, e através dos quais se torne evidente que os nossos alunos aprenderam alguma coisa e que não estiveram na escola inutilmente. Na verdade, segundo a máxima socrática, fala para que saiba quem és, queremos formar a língua para uma sábia eloquência àqueles de que até agora formamos, principalmente a mente para a sabedoria. 14. Apresentadas, portanto, de novo, brevíssimas e claríssimas regras de eloquência, passa-se aos exercícios, ou seja, à imitação dos melhores mestres na arte de dizer. Não convém, todavia, demorar-se sempre nas mesmas matérias, mas deve percorrer-se novamente todos os campos da verdade e da variedade das coisas, e os jardins da honestidade humana e os paraísos da sabedoria divina, para que tudo aquilo que os alunos sabem que é verdadeiro, bom e útil, isto é, agradável e honesto, o saibam também dizer bem e, se necessário, o saibam inculcar fortemente. Para este efeito, estando já de posse, graças aos estudos precedentes, de um cabedal de conhecimentos não desprezível, ou seja, de um razoável conhecimento de coisas de toda a espécie, de palavras, de frases, de adágios, de sentenças de histórias, etc., adquirirão nesta classe uma nova bagagem. O estudo da história deve distribuir-se por todas as classes. 15. Acerca destas coisas particulares, falaremos de novo, se necessário, pois a prática nos ensinará tudo o resto. Seja-me lícito acrescentar apenas isto, porque é evidente que o conhecimento da história é uma parte belíssima da instrução e é como que os olhos de toda a vida. Sou de opinião de que a história seja distribuída por todas as classes deste sexênio, para que os nossos alunos não ignorem tudo aquilo que de memorável fez ou disse à antiguidade. É, todavia, para desejar que este estudo seja ministrado com prudência, para que não aumente o trabalho dos alunos, mas até o torne mais suave,
e seja para eles como que o condimento dos estudos mais severos. E como? 16. Pensamos que será possível compilar para cada classe um livrinho especial que contenha um certo gênero de fatos históricos, segundo o programa seguinte, distribuído pelas 6 classes. 1. Compêndio de História Sagrada. 2. História das Ciências Naturais. 3. História das Artes e das Invenções. 4. História da Moral, exemplos mais excelentes de virtudes, etc. 5. História dos ritos, acerca dos vários ritos dos povos, etc. 6. História universal, ou seja, história de todo o mundo e dos principais povos, mas, sobretudo, da pátria de cada um. Tudo será exposto resumidamente, tratando apenas das coisas necessárias e omitindo as que não têm importância. Advertência acerca do método continuamente uniforme destas escolas. 17. Acerca do método especial que deve usar-se nestas escolas, nada direi agora, a não ser o seguinte. Desejamos que as 4 horas de lições públicas sejam assim divididas. Às 2 horas da manhã, após um exercício de piedade, dediquem-se àquela ciência ou àquela arte da qual a classe toma o nome, que a história ocupe a primeira hora, depois do meio-dia, sendo a segunda hora consagrada a exercícios da pena, da palavra e das mãos, em conformidade com o que é requerido pela matéria de cada classe.